Antes que a gente comece a ler a palavra de Deus, eu já vou dizer qual que é o capítulo de Miqueias 7, qual que é o versículo, desculpa, de Miqueias 7, mas meu irmão, minha irmã, olha o título de Miqueias 7, a corrupção moral de Israel. Meu amado, minha amada, nós temos vivido tempo, como o próprio presbítero declarou aqui, nós temos vivido tempos em que o errado é certo, o certo é errado. As coisas que nós temos visto, os absurdos que nós temos visto, eles são coisas que nos tiram a paz. Quem tem sensibilidade para com Deus e a sua palavra, isso não é ser preconceituoso, amém, igreja? Amém. Você vai entender na palavra de Deus, porque Deus diga, Deus ama a todos. Deus ama a todos. Jesus disse, olha, vinde a mim como estás. Mas o fato de nós virmos a Deus como nós estamos, não é que nós venhamos permanecer da mesma forma. Jesus Cristo transforma. O Espírito de Deus transforma a gente da água para o vinho, como nós acabamos de orar pela família. Deus transforma cada um de nós. Mas o fato é que a corrupção nesse mundo tem sido tão grande, a medida da iniquidade desse mundo está crescendo tanto, que as pessoas estão achando normal tudo o que está acontecendo. Eu às vezes confesso para vocês que eu às vezes me desligo um pouco até das notícias, porque às vezes eu sabe, meu irmão, eu sinto que eu começo a ficar, sabe, a gente não é perfeito, amém, igreja? E você vai entender que o fiel da balança nesse mundo é a igreja de Jesus. É que vocês são superiores, melhores, não, nada disso. É a presença de Deus que está em nós. Nós por si mesmos não somos nada em absoluto. Se não for a presença do Senhor Jesus Cristo, nós não somos nada. Esse é o fato. Mas sabe, às vezes eu até me desligo que é tanta coisa errada que quem tem sensibilidade com Deus vai ficando até, parece que o estômago vai até embrulhando de tanta coisa que você começa a ver, ouvir, assistir. Aquilo vai, sabe, às vezes eu falo, não, eu tenho que parar de assistir, eu tenho que parar de ver isso aqui. Não que eu leve tanto tempo vendo, mas às vezes é bom a gente estar brincado, né? Jesus Cristo salvou a gente, mas ainda não tirou a gente desse mundo. Ele diz, olha, eu salvei vocês e deixei vocês aqui para vocês salvarem outros. Mas é difícil viver aqui uma fé em Deus, é difícil, porque a corrupção, as coisas erradas são tão latentes, nos assediam todo momento. É difícil manter a fidelidade, é só estando aos pés de Jesus Cristo. E veja, meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo por esse mundo afora. Essa semana mesmo teve um país aí, se eu não me engano a Espanha, que o tribunal espanhol está aprovando uma lei em que o homem pode andar nu. Você não entendeu errado, não. Ele pode andar nu em público, na praça, no ônibus, nos restaurantes. Olha que absurdo. Imagina o pai, a mãe que tem uma filha pequena, ou pequena ou grande, qualquer um. Olha que absurdo. Isso é apenas uma fagulha de tudo o que tem acontecido. Legalização do aborto, legalização das drogas. Cada vez mais querem nos empurrar que homem não é homem, mulher não é mulher. É ou não é, igreja? Cada coisa que tem acontecido, até no que eu falo aqui para você ver, olha onde estamos, até o que eu falo aqui eu tenho que tomar cuidado. Porque o nosso vídeo vai para a plataforma do YouTube da igreja, até o que eu falo aqui eu tenho que tomar cuidado. Olha onde chegamos, porque senão o vídeo é tirado do ar, eu sou processado. Isso eu nada, uma igreja local de bairro, mas posso ser processado. Vai querer o que? Minha meia? Leva meu sapato, minha meia? Mas é, igreja, por quê? Porque o errado tem se tornado cada vez mais certo. Mas o que Jesus fez, o que Deus constituiu, continua da mesma forma. Certo é certo, errado é errado. Deus não mudou. Quem mudou foram os homens. Mas meu irmão, minha irmã, quando a gente lê, por exemplo, Miqueias 7, você vai ver que esse problema de moralidade é antigo.
A moralidade caiu na onde? No Éden. Onde o homem e a mulher perdeu a moralidade? No Éden. Quando preferiu desobedecer a ordem direta de Deus. Não foi nem profeta, foi Deus que falou direto com o homem. Olha, já pensou? Até me arrepio, eu estou estudando Moisés. A Bíblia fala que Deus falava com Moisés cara a cara. Olha, já pensou que privilégio? E lá no Éden, Deus falava com o homem cara a cara, todo santo dia. E mesmo assim, o homem perdeu a sua moralidade. Não demorou muito para ter o primeiro assassinato dentro de uma família. Caim e Abel. Esse sentimento não nasceu do coração de Deus, nasceu da desobediência do homem. E o que tem trazido iniquidade para esse mundo, igreja? Desobediência do homem. Sabe esse monte de catástrofes que a gente está vendo acontecer pelo mundo? Alguns falam que é castigo. Não, é causa e consequência, é ato e consequência. Toda ação tem uma reação. O homem, quando eu digo homem, gênero humano, tem pecado contra Deus constantemente, diuturnamente. Perdeu-se, meu irmão, minha irmã, o equilíbrio. Veja aí, está vindo aí esse carnaval, essa festa maldita da carne. O que vai ter de escárnio para com os crentes vai ser um festival. Lá eles podem escarnecer a cruz de Cristo. Lá eles podem fazer um Cristo gay que não dá nada. Agora vai a gente fazer alguma coisa contra, por exemplo, os LGBTQS, WY. Não pode, mas a igreja pode ser perseguida. A igreja pode ser massacrada. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, igreja. Então, meu amado, minha amada, quando você vê esse monte de coisa acontecendo, é a causa, é a consequência de tudo que o homem tem feito. E eu vou te dizer uma coisa, como eu complementei quando o presbítero falava aqui, isso é profético. Quando você lê Timóteo, quando você lê as cartas de Paulo, você vai ver que nos últimos tempos o iníquo se levantaria, a iniquidade se levantaria, pai contra mãe, filho contra pai, e por aí vai, uma bagunça. Uma nova, agora, Congresso Brasileiro. Minha esposa falou e eu também li. Eles querem aprovar uma lei e o PGR, o Procurador-Geral da República, deu parecer positivo. Olha só, a não ter mais essa geração futura, que serão papais e mamães lá no futuro, eles querem aprovar uma lei em que a filiação não vai ter mais nome de pai e mãe. Não vai, não, gênero já é antigo, essa é nova. Sabe o que vai ter lá onde a gente vê o nome de papai e mamãe hoje? Filiação 1, filiação 2. Pode ver, vai lá pesquisar. Isso está tramitando no Congresso. Então, meu irmão, minha irmã, essa porção da iniquidade, ela só tende a aumentar. Consequentemente, a ira de Deus também vai vir com muita força. Está vendo essas pontes sendo levadas, esses bairros sendo levados, pessoas morrendo, catástrofe, e sabe, nevasca onde não tinha anos, calor incandescente onde não tinha, terremotos, maremotos, tudo isso consequência da iniquidade e do afastamento do homem de Deus. E nós estamos no mesmo mundo que todos. Então nós, como igreja de Jesus Cristo, nós infelizmente vamos ver muitas dessas coisas. Só que Deus há de guardar a igreja dele. Pastor, que egoísmo? Não é egoísmo não. É escolha. Você está escolhendo servir a Deus, amém? Amém. Eu estou escolhendo servir a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quando eu faço uma escolha, a consequência da minha vida é em cima da minha escolha. Não é assim? Se a gente escolhe bem, o bem vai voltar para a gente. Alguns falam que a lei do universo, o universo conspira, nada disso. É fé em Deus. Pode arrumar o termo que for, a filosofia que for, e isso é fé. A Bíblia sempre falou sobre isso. E olha o que acontecia com
Israel. Israel é um exemplo para mim e para você. Enquanto Israel estava obedecendo a Deus, andando nos caminhos de Deus, Deus guardava Israel. Essa semana eu estou concluindo Números, e a Bíblia de Deus vira para Moisés e fala: Moisés, esse povo já me provou 10 vezes. Esse povo eu não estou mais. Moisés, você sabia que Deus falou para Moisés que ia exterminar o povo todo no deserto? Ia começar uma nova geração a partir de Moisés? Você sabia? Está escrito. Deus falou para Moisés: Moisés, esse povo está me tentando demais, esse povo está abusando da sorte. Aí Moisés: não, Senhor. Sabe por que Deus não fez isso? Olha, Moisés era um homem sábio diante de Deus. Falou: Senhor, se o Senhor fizer isso, as nações em redor vão dizer o seguinte: olha, o Senhor Deus tirou esse povo do Egito e matou esse povo no deserto. Que Deus é esse? E as nações vão falar: esse povo aí não é um povo de Deus, não. Aí Deus, você vê que forte, né? Aí Deus ouviu Moisés e não exterminou, mas Deus já tinha decretado o extermínio. Mas era castigo? Não, consequência, desobediência, rebeldia, rebelião contra Deus. A própria Miriam e Arão rebelando contra Deus, se levantando contra Moisés, ficando leprosa, uma bagunça. Então, quando Israel se afastava de Deus, o povo sofria. Você acha que o cativeiro que nós vamos ler aqui na época de Miqueias foi por quê? Por que o reinado do inimigo, por que as forças assírias se apossaram do reino do norte e do reino do sul? Porque o povo de Israel se tornou desobediente. Por isso, meu irmão, minha irmã, que a igreja precisa ser obediente. Porque o mundo já está o que está. Imagina a igreja sendo uma igreja toda torta. Aí não tem mais nada que segura. Olha o que diz no versículo 1 de Miqueias 7. Olha o que o profeta, olha como ele começa. Ele escreveu numa linguagem poética, mas muito, muito bacana de se ler. Olha como ele começa: ai de mim, porque estou quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala mal fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma serpe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca aquele que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Glória a Deus. Olha a igreja que forte. Aqui já era um preâmbulo, um pré-anúncio do que aconteceria com o povo de Israel. E olha que ele usa essa figura de linguagem, dizendo: olha, nós estamos no tempo de colher belas frutas, e o que nós temos? Espinheiro. Onde era para ter belas uvas, não tem um que se salva. A corrupção é institucional, todos estão fazendo o que é mal, perseguindo o seu irmão, aceitando suborno. É ou não é? Alguma semelhança, igreja, com o que a gente tem visto? Juízes aceitando suborno, autoridades se corrompendo sobre os mais humildes. Você acha que Deus fica como vendo tudo isso, igreja? A Bíblia diz que quando Faraó começou a esmagar Israel, ele desceu.
Ele desceu para ver o que estava acontecendo. Ele podia ver lá de cima, mas a Bíblia diz que Deus desceu. Você acha que Deus não tem descido para ver tudo o que está acontecendo, igreja? Você acha que Deus não tem visto, que Deus está, sabe, não está nem aí com tudo que está acontecendo? Com essa perseguição, com essa iniquidade aumentando, com a desobediência. Hoje as igrejas têm sido obrigadas a celebrar até mesmo aquilo que é proibido por Deus, com o critério e com o perigo de pastor ser preso se não fizer. É isso que estão querendo colocar para a gente, goela abaixo, que nada de igreja nada, que nada de família conservadora nada, que modelo de família nada, não existe mais modelo de família nenhum. Os divórcios maiores do que os casamentos. Cada vez mais não precisa casar, é só juntar que está tudo certo. Olha só, igreja, não foi isso que Deus planejou. Ninguém é de ninguém. Não foi isso que Deus planejou para a raça humana. E você acha que Deus, assim como Ele vem dessa corrupção de Israel, Ele vai ficar, meu irmão, minha irmã, indiferente com tudo isso? A ira de Deus vem, a mão de Deus vem com peso. Porque, como Ele disse, olha, o melhor dentre eles é o espinheiro. Ninguém se salva. E você quer ver e comprovar que de fato a igreja, ela é o fiel da balança? Quer ver? Eu vou provar para você, porque aqui Deus estava anunciando o que aconteceria com o povo de Israel. Miqueias termina dizendo: mas eu, Senhor, olharei para ti, tu és o Deus da minha salvação, eu não vou me perder nessa iniquidade não. Agora vamos trazer para dentro dos muros, dentro das igrejas. Cada vez mais também tem sido normal as anomalias, o errado está sendo considerado certo dentro das igrejas. Os pastores estão com medo de falar forte, de, sabe, combater, porque muitos não estão mais aceitando a palavra de repreensão. O coração de muitos dentro da igreja tem se endurecido, e você acha que Deus vai ver tudo isso e vai ficar parado? Não vai. A Bíblia diz rapidinho, ouça, não vou nem pedir para você abrir, ouça, rapidinho, porque eu tenho mais uma referência para falar para ti. Amém. Segura aí, gente. Pega essa bênção em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Vou achar, preciso achar. Me dá só um minuto. Tendo se levantado dali aqueles homens, a Bíblia diz que 2 anjos foram até o acampamento de Abraão. 2 anjos. E aí esses anjos anunciaram que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída, igreja? Por causa do pecado que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Tudo errado. Aquela bagunça, que, igual eu falei, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Aquela bagunça, tudo invertido, tudo errado. E aí Deus declarou para Abraão que ia destruir. Olha o que aconteceu. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Diz o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Aleluia. Porque eu o escolhi para ordenar essas coisas. Vou mais para frente. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Abraão estava indo com ele, estava curioso. E aproximando-se a ele, disse: destruirá o justo com o ímpio? Olha o que Abraão pergunta para os anjos: Senhor, o justo e o ímpio vão cair juntos? É justo isso? Aí o anjo fala para ele:
Se houver porventura 50, olha só, igreja, se não é o que nós acabamos de ler em Miqueias, se houver 50, quantos? 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, Senhor. Abraão discutindo com Deus, como se Deus não soubesse de todas as coisas. Exatamente, mas Deus é Deus, amém? Não fará justiça ou juízo em toda a terra. Olha só o apelo de Abraão: o Senhor não é juiz, o Senhor não tem que fazer justiça. Então disse o Senhor: Abraão, então vamos, como diz, vamos descer para o play. Você quer discutir comigo? Então vem cá. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, pouparei toda a cidade por amor deles. Pronto, resolveu a situação. É esse o problema, Abraão? Pronto, eu vou passar meus olhos se eu achar 50, não sei nem de quantas centenas de milhares tinha em Sodoma e Gomorra. Se eu achar 50, esse percentual, eu não destruo. Disse mais Abraão: eis que atrevo. Aí Abraão viu que o negócio estava mais sério do que ele pensou. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Reconheceu, amém? Nós não somos nada, pó e cinza nós somos. Na hipótese, aí ele já mudou, olha como mudou. Primeiro ele falou: se tiver, agora ele está na hipótese, se porventura faltarem, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, ou seja, 45, destruirá. Ele ficou até com medo de falar o número exato, né? Destruirá por isso toda a cidade. E ele respondeu: não destruirei se eu achar ali 45. Meu irmão, minha irmã. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Ele foi baixando a régua, só baixando. Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Começou em quanto, igreja? 50. Já está quase na metade. Já está em 30. Senhor, se tiver 30, o Senhor passa. Continuou Abraão: eis que atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, vou baixar logo 10 numa pancada só, porque de 5 em 5 não está dando certo. Vou baixar logo numa pancada. Se houver 20, respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, só Deus mesmo, né, igreja? Deus é muito misericordioso, né? Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. É a última, Senhor, a última tentativa. Porque provavelmente ele estava contando os habitantes da família de Ló. Porque Ló, ou seja, seu sobrinho, estava onde? Em Sodoma. E ele falou: pelo menos Ló vai escapar. Olha só. Se houver por não se ire o Senhor, fala só essa vez. Se porventura houver ali 10. Igreja, 10. Não é possível. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Sabe o que é isso, igreja? Não havia 10 justos no meio de Sodoma e Gomorra. Nem Ló e sua família eram justos. Já estava fazendo tudo errado. Tanto é que a hora que os anjos chegam e querem, os homens da cidade querem violar os anjos, porque a sodomia era muito grande. E quando diz violar, é no sentido da palavra mesmo. Ló fala: não, pega a minha filha, que Ló era totalmente deturpado também. Ló estava perdido, Ló estava em casa. Tanto que a hora que o anjo começa a falar: Ló, tira logo sua família daqui, o anjo precisou quase que arrancar eles de dentro de casa, porque ele não queria sair do lugar. Igreja, olha, se nós não estamos vivendo esse tempo, claro que nós temos muitos justos, louvado seja Deus. Existem muitos justos, servos e servas de Deus espalhados por este mundo afora, aqui no Brasil, aqui na nossa igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Mas quando não houver mais justos sobre esta terra, o que você acha que vai acontecer?
Pastor, não sei. Você deveria saber, porque o Apocalipse fala o que vai acontecer. As 7 trombetas, os 7 castiçais, por aí vai, os 7 flagelos, os 7 selos. Só, posso usar essa palavra? Só desgraça. E o que está retendo tudo isso? A igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós devemos tratar o errado como errado e o certo como certo. Porque no momento que a igreja de Jesus Cristo começar a aceitar o que o mundo está impondo, já era. Aí aquela profecia mais dolorosa vai se cumprir. Quando vier, pois, o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É por isso que a fé e o amor estão se esfriando, porque a igreja está deixando que a iniquidade do mundo seja normal dentro das igrejas. Então não se assombre com tudo que está acontecendo, com tudo que vai acontecer. Olhe para você mesmo, olhe para você mesma, porque eu quero terminar, meu irmão, minha irmã, rapidinho aqui em nome de Jesus. Posso? Eu quero terminar aqui, porque eu não posso terminar essa palavra de outro jeito, senão assim. Abra por favor rapidinho, se você conseguir, tiver rapidez aí, Gálatas 6:6, por favor. Está no Novo Testamento, passa os Evangelhos, passa Coríntios, passa depois de Coríntios, Romanos, Gálatas 6:6, antes de Efésios. Acharam? Quem não achou não tem problema, ouça só, por favor. Diz assim, Gálatas 6:6: mas aquele que está sendo instruído na palavra, quem está sendo instruído na palavra, faz assim com a mão, igreja, por favor, eu também estou. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui, que é o Espírito Santo. E vocês não se enganem, de Deus não se zomba, igreja. Meu irmão, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É a regra da sementeira e da colheita. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não vamos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto estiver oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Está vendo, meu irmão, minha irmã? As pessoas acham que elas vão provocar Deus, vai ficar tudo por isso mesmo. O que se planta, se colhe. Toda essa iniquidade que está sendo plantada lá fora tem uma consequência. A gente ora para Deus livrar, para Deus abençoar a nação, mas aquilo que as pessoas estão plantando com Deus, elas vão colher. E pior ainda, vão colher na eternidade. Porque aqui ainda se releva muita coisa, não é? Fala que é azar, que é isso, que é aquilo, que é castigo. As pessoas gostam de titular Deus como um Deus castigador. Oh, que Deus mau, está me castigando. Não, você se castigou, você está sendo iníquo, a nação está sendo iníqua. Quando a gente lê aqui Miqueias 7, é a nação que escolheu desobedecer a Deus, e a consequência vem. Então vamos tomar cuidado, meu irmão, minha irmã. Nós que somos de Deus, às vezes eu estou orando nesse sentido, Deus fala: olha, você tem que ser justo. Para orar por justiça, a igreja precisa ser justa. Precisamos ser justos e fazer o bem, como Paulo falou aos Gálatas: enquanto estiver em vocês, façam bem. Não se cansem, porque às vezes venhamos e convenhamos, igreja. Não enche. A gente fazer o bem, vê tanta coisa mal, tanta gente fazendo mal, te pagando com mal também. Pessoas que você faz o bem e te paga com mal. Você fala: meu Deus. Mas é o ofício daquele
que é de Deus. Fazer o bem sem olhar a quem. Essa frase é verdadeira. Devemos fazer o bem. Então eu quero terminar, meu irmão, minha irmã, essa mensagem dizendo o seguinte: coisas extraordinárias, espantosas. A Yara me mostrava um vídeo também de sinais acontecendo nos céus, meteoritos. Tinha um meteoro vindo em direção ao nosso sistema, né? Ao planeta Terra. Mas pelo que eles estavam estudando, esse meteoro iria se desmaterializar quando ele entrasse na nossa camada e criaria pequenos fragmentos de meteoritos. Provavelmente é o que o vídeo ou os vídeos que estão sendo gravados pelo mundo. Mas imagina, meu irmão, minha irmã, um meteoro pelo qual o homem, nem a NASA, nem a tecnologia mais apurada desse mundo pode impedir de entrar na nossa camada. Apocalipse fala que cairá uma estrela absinto, vai cair no mar. Terça, meu irmão, minha irmã. Oh Jesus! Eu fico pensando, né? Deve ser tão triste para Deus ter que acabar com essa humanidade que Ele criou para ser feliz. Deus não fica feliz. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do iníquo. Mas a Bíblia fala que vai cair uma estrela no mar. Sabe por que a estrela? É que João na época não tinha tudo isso que a gente tem hoje. Os telescópios, né? E a Bíblia diz que quando essa estrela absinto cair no mar, a terça parte do mar vai morrer instantaneamente. Ela vai cair, vai matar a terça parte do mar. Sabe o que eu vejo com isso? Deus vai ter misericórdia com os animais, mas com os homens iníquos não. Os animais não vão nem sofrer, vai ser um... Agora a Bíblia diz que os homens procurarão a morte nesse tempo e não acharão. Está escrito lá, está lá em Apocalipse. Vão tentar se matar e não vão conseguir, porque vão ter que pagar o preço. Sabe o que é isso? O afastamento do Senhor terá um preço. Então, vamos permanecer, por mais difícil que seja. Nós somos igreja de Jesus. Se Abraão declarou, eu sou pó e cinza. Se Abraão, o pai de uma grande nação, declarou que era pó e cinza, quem és tu, Brutus? Quem sou eu? Não somos nada. Deus não precisa da gente, a gente que precisa dele. Mas enquanto nós estivermos nessa terra servindo a Deus, vamos espalhar o bem. Amém. Porque a iniquidade nesse mundo só vai aumentar. Não volta, igreja. Vai ter um governo novo que vai... Não vai ter. Não vai ter. É bíblico, é profético. Pastor, não, é profético. Os dias são maus e se tornarão, infelizmente, piores. Por isso você tem que se apegar a Jesus Cristo. Não se abalar como Miqueias terminou dizendo: Senhor, eu todavia olharei para ti. O Senhor é a minha salvação. O mundo está de cabeça para baixo, mas eu estou em paz porque espero no Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja, Senhor. Aleluia. Amém, meu irmão, minha irmã? Amém. Não se espante, se fortaleça, porque senão você vai entrar em parafuso, e Deus não quer você em parafuso. Deus quer você confiante, né? Amém?